Opa. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Semana Nacional do Podcasts, realizada pelo pessoal do Podcasters Unidos. Hoje, eu sou Pedro Gonçalves, host do Pêssego Podcasts, e hoje estou aqui para entrevistar Tadeu Rodrigues, advogado, escritor, apaixonado por cultura e host, junto da também escritora Jéssica Balbino, do Podcasts Rabiscos. Mas antes do Tadeu se apresentar, rapidamente falar do nosso apoiador, Orelo Áudio. A Orelo é a primeira plataforma que remunera os podcasts por stream e 100% brasileira, pessoal. Estamos com um cupom de desconto para assinatura premium da plataforma por um mês. Esse cupom dá desconto direto ao plano mensal do aplicativo, para os ouvintes curtirem todos os conteúdos sem propaganda. A partir do segundo mês, é cobrado apenas R$ 6,90 para continuar aproveitando todo o conteúdo disponível e ainda, claro, apoiar o seu podcast favorito. Então, se liga aí, o cupom é ORELO@PodcastersUnidos. ORELO@PodcastersUnidos. Conheça mais a plataforma nas redes sociais, @orelo.audio e no site escute.orelo.audio e baixe o aplicativo. Tadeu, por favor, agora se apresente da devida maneira. Pô, É um eu tô prazer te querendo conhecer, cara. É um prazer também, cara. A gente tava trocando uma ideia antes, legal de conhecer, bom essas trocas de podcast. Querendo esse negócio que remunera podcast aí, cara. O meu não remunera nada, não. Tô precisando disso. Muito bom, né? Já anotei aqui já. Valeu, cara. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui contigo, falando sobre literatura, sobre podcast, duas coisas que eu gosto muito. Vamos aí. Uniu, né, duas coisas. E aí eu fico muito feliz quando eu já converso com outro podcaster, eu tô achando esse evento muito bacana por isso, de ter essa interação com outros podcasters, mas ainda mais quando é podcast literário, cara. Então, quando eu conheci o Rabiscos ali, eu dei uma maratonada em alguns episódios para poder falar com mais propriedade, com mais fluidez também. E aí eu já engato naquela primeira pergunta, né? Antes de falar de um podcast literário, vamos falar de literatura. Leitura, escrita, como é que surgiu esse teu amor, essa empolgação pela literatura? Cara, eu sou muito. Quando eu comecei a escrever de fato, assim, foi muito aquela coisa bem clichê, né? Escreve pra gente, guarda na gaveta, aquela coisa que todo mundo fala, né? Mas, ó, se vocês ouvirem um latido aí da minha cachorra, tá? Mas o que me motivou mesmo, de fato, foi eu guardar muitas coisas para mim, assim, sabe? Tudo que eu tinha de conflito enquanto adolescente, enquanto pessoa muito nova, eu guardava muito para mim, então eu tinha essa vontade de botar para fora, mas não sabia como. E a literatura surgiu para mim uma coisa muito orgânica, quando eu juntei com pessoas que gostavam de ler, igual eu, né, meus amigos que liam bastante, e de repente eu me vi a escrever e tal, com 14, 15 anos, jornalzinho da escola, mas eu falo que eu sou muito mais leitor do que escritor desde sempre, assim, por mais que eu escreva bastante na internet, né, que hoje a gente tem um imediatismo de publicação muito grande, que às vezes até dá um certo receio, eu falo, nossa, será que eu estou banalizando a minha criação, né, às vezes eu estou produzindo muito, mas eu acho que o lance da leitura me pega muito mais, assim, eu sou um leitor impulsivo e compulsivo. Tadeu, mas você tá com qual idade? 36. 36, já tá com Tô 4 velho livros já. publicados. Pô, velho nada, cara. Mas é Indo para os muito bacana, 40 porque já. a gente vê essa relação, né? Questão da leitura, daí logo em seguida a questão da escrita, até você é advogado, né? Sou advogado. Eu sou advogado e eu cursei música antes de fazer direito, depois eu larguei a música e fui para Caramba. direito. Mas eu tive Uhum. o ato de advogar também é muito bom, é porque o advogado nada mais é do que ouvir problemas, né, o dia todo. Ninguém entra no escritório bem da vida, tô super bem, não quero ouvir, quero tomar um café. Poucos que vão lá Pois para é. isso. A maioria tá com algum problema, tá? Tipo, alguém tá devendo, tá sujo meu nome, ou enfim, batei alguém, tem de tudo, né? No escritório. Então a gente ouve muita história, né? Eu, como advogado, como escritor, a gente passa a ser muito observador, né? Você escreve também, você sabe, a gente começa a observar muitas coisas, muitas pessoas. E quando eu fui para o direito, assim, de fato, aumentou até o meu ritmo de escrita. No começo da faculdade, eu tive um acidente de carro que me obrigou a ficar deitado muito tempo. Então, nesse período, também passei a ler muito, passei a escrever mais
e também produzir textos, né? No começo eu até tinha a intenção de produzir alguns textos jurídicos, mas a literatura mesmo fala mais alto o tempo todo, e observar o mundo jurídico sem a frieza e aquele status todo que o direito às vezes pede, que eu particularmente não concordo, porque a gente está trabalhando com Sim. feridas sociais, né? Me faz também um advogado mais competente no ato de ouvir o outro, não apenas pura e simplesmente por ouvir e para aplicar aquilo o fato num direito, mas por ouvir e poder de fato estar junto com aquela pessoa, estar junto com aquela pessoa que está sofrendo. Eu ainda mais trabalho com direitos humanos e trabalho com direito criminal. Então são pessoas que só por estar respondendo ao processo já sofrem muito, né? Então acho que eu E é uma consegui juntar essas parte duas coisas. sim, é uma parte tanto delicada quanto marcante na vida da pessoa, mesmo que não seja uma forma positiva, que é bem como você comentou, né, chega lá com um problema, É. Sim, mas você tá aplicado. ali junto disso. Mas algo interessante que tu comentou, é essa questão da vontade de escrever, né. Entrou em direito e surgiu a vontade de escrever algumas coisas, melhorar outras, escrever mais sobre determinados assuntos, além da questão de observação, porque o que nós ouvimos muito, o que é muito comum, é a questão de quem faz direito, lê muito, quem faz direito tá lendo muito, mas é porque é pela demanda de textos e livros da própria Uhum. universidade, e não quer dizer que essa vastidão de leitura acadêmica vá influenciar em algo, né. Então, mas é muito O comum nós começo do o o nós o começo do curso até menos, viu, Pedro? O começo do curso, Uhum. os primeiros anos do direito, você tem ainda um contato muito bom com filosofia, com sociologia, com psicologia. Então você sai um pouco do mundo de processo, assim, você consegue Ah, legal. ter um acesso. Eu estudei na PUC, a PUC ainda preza um pouquinho por livros literários também, assim, de literatura própria, eles todo semestre tem um livro que você lê. Só que não basta, né? O leitor mesmo é muito pouco, é o que você falou. A gente fica no mundo, naquela bolha jurídica. Fala que lê muito, mas lê muito coisas técnicas, né? Não é aquela leitura prazerosa. Tem gente que fala, tô cansado, não vou ler. Eu, pelo contrário, tô cansado, eu vou ler, que eu Eu descanso, falo entendeu? isso, aham. Eu Isso falo a é mesma foda, coisa, o velho. pessoal às vezes: "Pô, mas aí tu vai ler, tu vai cansado", eu: "Não, cara, eu tô aqui Não, tranquilo". eu não tô lendo manual de carro aqui, eu tô... É bem isso mesmo, cara, é bem isso. Exatamente. E a questão, assim, do podcast, o podcast tá com 3 anos? Um pouco Dois mais de 3 anos. anos? 2 Dois anos? anos. 2 anos Você aí. Pode você é falar. host com a Jéssica, né. Você já conhecia ela, conheceu pra como que foi Eu como que foi a conheci. ideia do podcast e conhecer a Jéssica? A Jéssica, ela trabalhava, quando eu conheci ela, trabalhava no G1, e eu estava num evento literário, lançando um livro, pouco antes, talvez. E ela estava lá. Eu conheci a Jéssica de um jeito muito curioso. A primeira vez que eu vi a Jéssica, ela estava sentada no chão, entrevistando uma escritora de livro erótico até, lembro direitinho. E eu achei super curioso aquilo e a gente trocou um pouco de ideia no dia, assim. E coincidentemente, ela é da minha cidade, aqui de Poços de Caldas. E foi questão de horas, assim, pra gente ficar muito próximo, e desde então a gente passou a ser muito próximo. Ela organizava alguns coletivos literários que eu ajudava, ela me dava maior força nos livros, nas divulgações, né? A gente que escreve sabe como que é importante, né, você ter pessoas Importante. que conseguem aí dar esse boom. E eu gostava de podcast, eu já ouço podcast há mais tempo que a Jéssica até. Eu ouvia uns podcasts gringos também e tal. E a Jéssica, um dia eu estava conversando com ela no bar, assim, eu falei, nossa, eu estava procurando um podcast literário, porque estava tendo um boom de podcast já há 2 anos. Tinha Sim. uma galera que já começou a produzir e tal. Aí ela falou assim, não tem, né? Eu falei, não tem, eu procurei, tem uns que fala de resenha, mas eu queria alguma coisa mais contemporânea e tal. E ela falou, por que a gente não monta um podcast, então? Por que a gente não vai atrás para fazer um? Aí eu convidei ela, e ela não conhecia podcast. Ela passou a ouvir podcast, hoje ela é muito mais viciada que eu, inclusive, ela conhece muito mais podcast. E a ideia desde o começo do Rabiscos era falar de literatura contemporânea, né? Porque como a gente frequenta muito saraus, a gente frequenta muito eventos literários, tanto eu quanto ela. A Jéssica, ela tem um mapeamento das mulheres que escrevem na periferia no Brasil, que chama Margens, que é a Uhum. tese de mestrado dela na Unicamp, que virou livro e virou documentário, inclusive. E a gente falou, a gente precisa se divulgar também, a gente precisa mostrar para quem que está produzindo conteúdo, porque às vezes você vai apresentar uma poesia para uma criança, para uma pessoa que está começando a ler, ela não vai ter interesse. E quando você mostra um Sim. hip hop para ela, ela tem interesse. Quando você mostra um rap para ela tem interesse.
E a gente começou a perceber que a Jéssica me ensinou muito assim a produção massiva que tem nas periferias, né? Eu passei até em alguns saraus de periferia com ela, escrevendo poesia marginal, lendo poesia marginal e assistindo poesia marginal. Então surgiu nessa ideia, falou, vamos montar um podcast que a gente consiga divulgar as pessoas que estão produzindo, que estão fora do mainstream, assim, fora das grandes editoras. Não só a literatura independente, a gente ouve todo tipo de gente. E a princípio ia ser só episódios eu e ela, assim, a gente ia falar dos livros, ia falar de temas que rodeavam a literatura. Eu acho que os 4, 5 primeiros episódios foram assim. Até que começou a esgotar, a gente começa a se repetir muito, né? Quando faz Sim. os episódios muito raiz, assim, de só a gente. Aí a gente começou a surgir a ideia, falar, vamos conversar com fulano, vamos conversar com ciclano, aí começou, e hoje a gente tem episódios só nossos também, mas a maioria a gente ouve alguém, ouve um diretor. Recentemente a gente até ouviu o Rafael Montes, que está fazendo muito sucesso com o Bom Dia Verônica hoje, a Uhum. assessora dela procurou, a Netflix chegou a procurar a gente, saber se podia fazer uma parceria com a gente, justamente para apresentar esse lado do roteiro e tal. Então a gente está Uhum. muito satisfeito assim em poder contribuir um pouco para essas divulgações, sabe? Cara, que legal, né? É massa, né, cara, a gente E chega, conseguir e ter chega, esses e abraços, chega né? em pontos que vocês nem imaginavam lá no início, né? Nossa, pra caralho, cara, pra caralho. Quando a gente fez um ano, a gente decidiu fazer num teatro e fazer com plateia. E foi uma surpresa muito É um grande, sonho, assim. cara. Tipo, porra, velho, foi muito legal. O teatro encheu, cara. Tipo, pra falar que não lotou, ficou faltando, sei lá, uns 10 lugares pra encher, entendeu? E foi muito legal, porque você começa a ver, porque quando você fala assim, ah, tem 5.000 pessoas ouvindo o seu episódio, é um número legal, você fala, nossa, é bastante gente. Mas quando você coloca, sei lá, 100 pessoas no teatro, é muito mais impactante que as 5.000 que estão ouvindo, porque Aham. são pessoas ali conversando, batendo palma, interagindo, né? E outro fenômeno que eu achei curioso, que a gente não tinha ideia, na Flip de 2019, nós participamos, o Rabiscos, de, um, de uma promoção que chamava Ocupa Beauvoir, em homenagem a Simone de Beauvoir, onde essa ocupação ela tomou as ruas da Flip com desenhos. Eles conversaram com uma menina que desenhava escritoras e mulheres que foram mortas pela mão do Estado. Então, várias, Rosa de Luxemburgo, Marielle Franco e tal. E essa menina grafitou, assim, ela fez vários cartazes com essas mulheres, e os curadores da Ocupa chamaram 10 escritoras para escrever uma carta para aquela mulher que morreu. E essas escritoras escreveram e leram a carta no podcast Rabiscos. Então tinha um QR Code no cartaz, assim. A pessoa aproximava o celular e jogava para o link do podcast Rabiscos, onde a escritora que escreveu a carta lia a carta. Então a pessoa ouvia a carta, lia na hora. Era muito emocionante ver as pessoas na frente do cartaz ouvindo a carta, assim, com QR Code. E depois que a pessoa lia a carta, a gente entrevistava a escritora também para falar um pouco da experiência, de conhecer a história. Então, lá na Flip, a gente conseguiu ver a dimensão, porque é um público muito da literatura, e a gente frequenta as casas, a gente nem fica Sim. tanto na mesa principal, né? E é engraçado, a Jéssica que conta isso, mas a Jéssica tem uma voz muito marcante, as pessoas começaram a reconhecê-la pela voz, assim, então foi muito legal. Falei, nossa, eu conheci, você é a Jéssica do Rabisco, eu conheci da sua voz, então. Então foi muito legal isso também, ter essa coisa física do podcast, né? Sair dessa esfera de áudio de fechado assim e ir para o mundo real, tanto com o teatro quanto com essas intervenções. Muito legal. Cara, e que coisa linda essa intervenção, cara. Foi legal, cara. Nossa, vale a Eu pena. Quem quiser imagino, conhecer, tá lá as imagino. cartas, todas as cartas. Foi muito Que bonito, foi demais. emocionante, assim, muito emocionante. Eu achei muito bacana o formato do podcast e extremamente importante essa questão de trazer eh, algumas pautas que saem do mainstream literário. Isso é extremamente importante. Eu acho que é uma das principais, não que seja a função obrigatória, mas eu acho que quem tem podcast literário e puder fazer isso vale muito a pena. E esse outro ponto do da questão periférica, de como levar a literatura para lá. Pô, vai chegar com um livro isso e aquilo, se com o hip hop, com a música vai ser mais atrativo, é um cuidado que nós temos que ter hoje em dia para levar a leitura, é o que eu penso. Porque Total, hoje cara, nós temos, total. sabe, nós temos que ter um Porque trabalho pode falar. maior e para isso para vários, porque hoje em dia está muito fácil ficar o dia inteiro em frente de uma tela.
muito fácil mesmo. Mas o que eu acho mais interessante é que o movimento da poesia periférica, né, da poesia marginal, que eu conheço, né, eu não escrevo poesia marginal, até por não ser uma pessoa inserida na marginalidade, né, eu tenho Uhum. graduação, né, eu tenho um apartamento, eu moro no centro da cidade, eu sou branco, eu sou hétero, tipo, eu sou uma pessoa privilegiada, né, e quando eu comecei a ler a poesia marginal, eu me recoloquei como leitor também, num Uhum. universo de sentimentos que às vezes passa muito batido, porque a sociedade, né, a gente tem uma história brasileira muito curta, mas sempre os escritores sempre quiseram endeusar o ato de escrever e endeusar a poesia e colocar ela num patamar, num monte olimpo, inacessível para a classe baixa. E eu acho É. isso um erro grosseiro, que tem pessoas que falam ainda, essa poesia marginal não é poesia, não tem métrica, não tem nada. E eu penso assim, não precisa, você não precisa ter um livro para você falar de literatura, você não precisa ter um livro para você ser poeta. Se você tem um sentimento e você consegue colocar aquilo mais ou menos de modo ordenado e aquilo te dá uma oralidade concreta daquilo e aquilo chega nas pessoas e emociona as pessoas, você está fazendo literatura. Então, muito do propósito também do Rabiscos é tirar essa ideia de que a literatura é uma coisa inatingível, sabe? É uma coisa que é uma coisa popular também. Eu lembro que uma vez eu apresentava um programa na TV Poços, aqui de Poços, TV local, um programa sobre cultura, eu era curador da parte da cultura, e a gente estava conversando na feira do livro aqui, falando sobre o lance de, nossa, e os e-books, você acha que o e-book vai substituir, não vai, o livro físico, como é que você acha? Então, eu lembro que eu fui fazer uma matéria com a Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, que foi a primeira escritora moçambicana a publicar um livro. Então, ela tem uma relevância muito grande lá em Moçambique. Claro que não tanto quanto o Mia Couto, né, que atingiu um patamar muito alto, Uhum. mas a Paulina, ela teve uma relevância muito importante. E aí eu fui entrevistar ela, já uma senhora super simpática, eu tive o prazer de ficar com ela no dia, a gente foi na rádio junto e tal. E aí eu peguei e fui conversar com ela, falei, e Paulina, a gente tava com uma mesa agora falando dos e-books e tal, como é que é lá, né, então, você acha? Ela pegou e falou assim, Tadeu, lá tem muito pouco acesso à internet, lá. As pessoas não são tão alfabetizadas, as pessoas Uhum. lá moram no campo, poucas pessoas, acho que é 14%, moram na cidade, não têm acesso à internet. E muitas pessoas não sabem ler, eu tenho pessoas da minha família, ela é escritora, e não sabem ler, ela falou, tem pessoas que não sabem ler. E eu comecei a pensar, falei, nossa, olha que discussão frívola que a gente estava tendo, onde tem um mundo que tem pessoas que não sabem ler, mas gostam de ouvir histórias. Então as pessoas lá em Moçambique, ela contando, faziam fogueiras e ficavam contando as histórias. As pessoas que sabiam ler liam os livros. Ah, E eu falo, se isso não é literatura, nada mais é, porque em contrapartida eu participei de uma mesa nessa época também, um cara super pau no cu, assim, tipo, menosprezando toda a literatura, falando que é isso, que é sei. aquilo. Claro que eu acho, Pedro, assim, a gente não pode ser acrítico também, a gente não pode achar que a literatura não pode ser criticada. Eu não sou a favor disso também, não. Eu acho também que hoje esses movimentos de internet, elas criam também pessoas que querem ser escritores sem ser leitor, pessoas que se emocionam pelos cliques e vão atrás de escrever O Tempo Não Para e assina com o nome, publica e faz um card bonito. Então, eu também acho que também a gente não pode não criticar, não é isso, não estou falando isso. Mas eu estou falando que a literatura ela é muito além desse Monte Olimpo que é a história quis colocar, né? Até desde a época de Machado de Assis, aí, quando ele estava criando a academia, por exemplo, né? Essa essa questão da cultura marginal, cara, tem um exemplo aqui, que é um dos amigos mais cultos na questão literária que eu conheço. Um dos caras, colegas que eu tive aonde trabalhar com ele, estudar, na verdade. E o cara tem uma bagagem literária fantástica. É um leitor assíduo da literatura brasileira, principalmente. E E aí do ele Sul? é aqui de Tubarão. E ele é de Tubarão. uma pra quem tá ouvindo, eu sou de Tubarão, Santa Catarina, pra localizar, Hum. mas ele é de uma região bem mais periférica, ele conviveu com muita coisa que eu não faço ideia. Uhum. Ele conviveu, né, num bairro onde tem coisas que não é da realidade da onde eu moro, e hoje ele é cantor de rap.
ele faz raps aqui na região, ele já tá crescendo bastante, e eu fico Legal, muito cara. feliz. E é incrível como ele consegue fazer as letras dele criticando e mostrando a realidade e utilizando dessas referências literárias, cara. E eu acho Como que ele incrível chama? esse trabalho. É Gustavo Lima. Depois Gustavo Lima. eu te Ele canta encaminho. sertanejo também, né? Pois é. Não, o nome é complicado, né. O nome é complicado, Sacanagem. cara. É o Gustavo Lima do sertanejo e o Gustavo Lima do rap aqui. Não, Foda. Mas que legal, mas, cara. E é cara, isso mesmo. Eu acho que o rap é fundamental, cara, pra isso, sabe? Pra mostrar. Eu tenho o movimento do slam também, não sei se você conhece, mas o slam, ele é um movimento literário que surgiu na periferia também, que são as disputas de poesia. Então as pessoas, cara, que não legal. chega a ser a batalha dos Aham. MCs, mas é uma disputa mesmo. Ele tem campeonatos, eles têm um mundial que acontece na França, e a gente Aham. tem um episódio do Rabisco sobre isso. A gente ouve a Roberta Estrela Dalva, a, a Mel Duarte, a Luísa Romão, enfim, umas meninas que trabalham com isso. E o slam é isso, cara. É a poesia falada, e é muito bonito, e as pessoas são muito performáticas, assim. Até a gente questiona isso porque esse campeonato que acontece na França, que é o Mundial, então você vai ranqueando no Brasil. Muitas pessoas não sabem Uhum. isso, mas você tem um concurso de poesia falada no Brasil. Tipo, é forte, é um negócio, o movimento é bom. E você ranqueia, depois você pega e vai lá para fora e tal. E dá para ver muita diferença, as pessoas que escrevem. Claro que na poesia marginal tem pessoas que falam sobre tudo também, né? Falam sobre o amor e tal. Uhum. Mas é muito interessante a gente ter essa troca. E lá fora tem pessoas que escrevem sobre tudo, cada pessoa no lugar do mundo, assim. Então eu acho isso muito legal e eu sou super entusiasta da poesia marginal. E eu acho que tem pessoas incríveis, assim. Conheço escritores É, e fantásticos. e esse caso é um caso que quebra bastante bem por isso, porque o rap ou a poesia marginal, às vezes, chega com aquele preconceito, argumentando ou que não é literatura ou que não teria uma determinada, sei lá, bagagem, uma coisa esse um papo mais elitista mesmo, né. Ah, total, total. E são casos assim, cara, que o cara tem uma bagagem incrível e utiliza para aquilo, que é a forma É, que ele encontra. Então, que trabalho incrível esse aí de vocês e é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Procurem aí quem está assistindo agora, ao vivo depois, mas conhecer um pouco do Islã para vocês verem que bacana que é o movimento. É muito legal mesmo. eu anotei aqui, vou Show de procurar bola. mesmo. Você vai gostar. Tadeu, mas agora puxando para os teus livros, cara, você tem 4 livros, né, A Grande Peça, o Entrelaçadas, Sebastião e Clara e, por último, A Utilidade do Rascunho, certo? Isso aí, cara. E agora eu Eh terminei um livro também que eu ia lançar na Flip até, na Casa para uhum. Todos, que é a casa lá que tem curadoria do Marcelino Freire. E pela editora Nós, uma editora que eu gosto pra caramba, mas aí por conta do corona deu uma mudada Eu aí, eu não achei sei como é que vai ser pro ano que vem, enfim. Mas aí eu tô com esses livros trabalhando, assim. Eu até, você falou para falar dos livros, eu até fazendo um gancho em tudo que a gente está falando. Quando eu entrei na faculdade de Direito, assim, eu sempre trabalhei com muito projeto social, assim, né, muito a minha uhum, família vem muito de projetos sociais e tal, então eu cresci muito legal. nesse ambiente, e ligado aos direitos humanos, principalmente, ressocialização de preso, enfim. Então, eu sempre tive um apreço muito grande por minorias, assim. Sempre acho que as minorias devem ser vivenciadas e, ao mesmo tempo, elas têm muita história para contar. Então, os livros, apesar de ser ficção, são muito do que eu experimentei conhecendo pessoas, né? A Grande Peça, eu Uhum, falo de uma pessoa que perdeu tudo financeiramente com 50 anos de idade. Entrelaçadas tem um pano de fundo suicídio, que eu tento tratar um pouquinho desse tema. E Sebastião Claro é a história de um morador de rua, que meus pais fazem trabalho com pastoral de rua também e tal. Eles têm essa veia de projetos. E analisando as pessoas que ficam na rua, eu passei a escrever sobre isso também. uhum, E falar sobre minoria é muito rico, né? Você consegue ter um alcance muito grande, porque você passa a conhecer a história das pessoas. Tudo uhum. que você vai fazer, se você consegue contar a história, você ganha a atenção da pessoa, não tem jeito, né? Eu lembro até quando eu estou discutindo sobre isso, quando teve
uma ação policial autorizada pelo João Dória na Cracolândia, onde teve aquela limpa, né? Eles chegaram batendo, prendendo, internando, aquela balbúrdia, né? Que eles queriam higienizar aquela região de São Paulo. E eu lembro na época que surgiu, encontraram o Andreas Richthofen, que é irmão da Susana Richthofen. Ele Uhum. estaria, a Susana Richthofen, que matou os pais e tal, ele estaria na Cracolândia, ele estava, acho que, pulando um muro de uma casa e pegaram ele, junto com os demais. E eu lembro que as manchetes falavam muito assim: olha, coitado desse cara, né? O que aconteceu com esse cara? Olha onde ele está, né? A irmã matou os pais. Ele é uma pessoa que não tinha nada a ver com isso e hoje não tem os pais. A irmã está presa. Ele é um cara inteligente, estudou química na USP e tal. E ele está aqui na Cracolândia. Ele está tipo isolado. Ele está pulando o muro. E eu não vi em nenhum lugar as pessoas que defendiam a morte ou bater nos viciados em crack, falar mal dele. Falaram bem dele. E só É um falaram outro bem dele discurso, né? porque conheciam a história dele. Então, quando você conhece a história, você passa a entender o que pode ter levado aqui. Você tem mais empatia. Você não minimiza e você não tira ele da esfera de indiferença, né? Não é nem inimigo, né? A Hannah Arendt muito bem falava, né? Falou no livro O Julgamento de Eichmann em Jerusalém, a diferença entre inimigo e pessoas indiferentes. Essas pessoas, eles querem, se for porque o inimigo, o rival, né? Você reconhece, né? Quando você fala, Uhum. eu tenho um rival, eu tenho um inimigo, você dá uma persona para ele. E esse caso não, esse caso é indiferente social. A gente sempre quer empurrar o problema social para o Estado, não é um problema meu, não é um problema seu. Quando eu acho que é também um problema nosso. Então, quando você humaniza, quando você conta a história do que está acontecendo, ainda que numa ficção, você consegue trazer uma empatia do leitor para o mundo. Não que a literatura tenha que ter uma função social, porque acho isso puta balela, assim, não tem que ter. Mas a literatura, ela te leva a conviver com outros mundos, né? Quando eu escrevi Sebastião e Clara, que é a história de um morador de rua que toca gaita, eu toco gaita também, eu gosto e tal. Ah, legal. Como eu estudei música, então eu quis trazer um pouco do universo da música. E quando eu escrevi Sebastião e Clara, que é um menor vítima de violência doméstica que vai morar na rua e passa a tocar na frente de um conservatório, enfim, onde acontece toda a história dele. Ele é um personagem todo errado. Ele é um personagem que ele rouba, que ele tentou matar uma pessoa, ele vai preso e ninguém tem raiva dele. Não é um personagem que as pessoas falam assim, bandido bom é bandido morto. E muitas pessoas passaram a me falar isso. Falaram, olha, hoje eu vejo um adolescente morando na rua com outros olhos. Eu vejo, nossa, será que ele é o Sebastião? Será que ele tem essa carga toda Ó, por que trás também? interessante. Falo, porra, todas as pessoas têm história, né? Então a literatura está muito nisso. Então, eu acho que automaticamente eu me pego, quando eu quero criar uma história, automaticamente eu me pego pensando. Então, o livro novo é sobre um porteiro, cara. Então, tipo, o porteiro que é muito invisível nos prédios, né? As pessoas não sabem esse é um porteiro. Uhum. Então, eu criei um porteiro culto e justamente para mostrar que ali tem um coração, tem uma pessoa que gosta de falar, que observa, que sabe tudo sobre todo mundo. Eu acho que tem esse apelo, assim, sabe? Então, eu acho que meus livros, eles caminham muito para isso, assim, dentro do que eu posso extrair da minoria, dentro do que eu posso extrair dentro de uma história, assim, sabe? E é uma essa questão de conhecer a história é nítido, né. Um exemplo claro, por exemplo, da televisão é o Fábio Assunção, que o discurso é sempre a questão da vítima, mas por quê? Porque as pessoas já acompanharam na TV, ela sabia quem era a pessoa, e aí já sabe a história. Você vai, por exemplo, uma série quando mostra a formação de um bandido, tu não vê quem tá assistindo a série contra esse personagem, mas seria É, alguém que aqui fora estaria tendo aquele discurso. Mas por é, quê? Porque tu acompanhou a história. Então, é foda eu isso, gosto cara, mas é muito verdade. tanto de livros quanto filmes que retratam essa essa realidade, essa história por trás do que aconteceu de fato. Cara, julgar é Uhum. fácil, mas aí o É. que tá por trás disso aí? Então eu Quem faz isso acho muito bem é a Eliane Brum, cara. Ela tem um livro. É do Sul também, a Eliane. Eu acho que ela é de Porto Alegre, não lembro.
Ela tem um livro que chama O que Ninguém Vê, O que Ninguém Vê, acho que é isso. Ela pega histórias, isso que você está falando, ela pega uma história de uma pessoa qualquer da cidade e conta a história dela, pessoa anônima, sem grandes feitos, sem Que grandes legal. descobertas, ela conta a história do cara, ela vai lá, ela ouve, porque o cara conta uma história da sua vida, todo mundo tem uma história legal para contar. Quando você Aham. conhece uma pessoa, você vai contar uma história legal da sua família, ou triste também, mas você tem uma história para contar, né? A Eliane fez isso muito bem nesse livro. Ela ouve as pessoas, depois ela conta, ela narra o que foi a história daquela pessoa, sabe? Porque todo mundo Cara, tem uma que família demais. maluca, todo mundo tem um tio maluco, Como é que é o um nome do livro? problema de saúde. É, o que ninguém vê, acho que é o que ninguém vê da Eliane Brum, quer ver? É muito bom, cara. Ela é muito boa, eu sou muito fã Essa mesmo. questão social eu tive A muito vida que contato. ninguém vê, a vida que ninguém vê, A desculpa. vida que ninguém vê. Vou Isso, até anotar aqui. muito bom, bom. Essa questão social eu tive mais contato depois de começar. Quando eu conheci a minha mulher, a Cíntia, ela trabalha no social há um bom tempo. Ela é dessa área. Legal. Então, cara, te dá uma quebra de realidade muito grande. Dá um contraste de realidade muito grande. E eu E até ela, comentei isso então, em você um dos tá junto faz tempo com podcasts. ela ou não? Sim, sim. Ah, tem tempo já. Legal demais. E, e eu comento isso nos podcasts, tanto, tanto em um podcast de questão geográfica, que a gente acabou puxando para esse lado, e um também de trabalho infantil, que eu entrevistei o André Viana, que é um grande nome aqui no sul mesmo, né? Nos 3 estados, é um grande nome no trabalho de erradicação do trabalho infantil. E aí ele também vai trazendo dados incríveis e o cara cada vez mais vai quebrando muito da imagem que tinha. E foi, assim, é Que sempre uma experiência legal, muito cara, que interessante. legal, que legal. O seu podcast te proporciona isso também, né? Ouvir histórias, né, cara? Isso é muito legal. Histórias, Você falou, cara. você conversa com todo mundo, né? Isso é fantástico, cara. E é isso que eu gosto na entrevista, sabe? É chamar o pessoal das mais diversas áreas. Claro que tem a pauta X, o tema é esse, mas obviamente sempre abrange e é muita história interessante. São muitas histórias interessantes, E sabe? geralmente quem Vem. trabalha com arte, assim, acaba tendo esses apelos maiores, né? Aham. Nós temos uma amiga nossa que é advogada também, e, e ela foi a primeira advogada negra do Braço do Norte. A gente não fazia ideia, cara. Então tem um episódio dela Caramba, contando essa história, porque é uma cidade alemão. Uma cidade de que alemão, demais, galera, cara, que sabe? demais. E Tem, tipo, a obviamente história tem. agora, acontecendo agora, isso, né? Então, sabe? E aí ela Caramba, contando a velho, caramba. história, cara, foi um episódio incrível também. E é uma pessoa assim que era nossa amiga e a gente não fazia ideia disso, sabe? Por ser Ah, da cidade aqui do quero lado. ouvir esse episódio aí, com certeza. É bem Porra, que demais, interessante. que demais. Mas Muito bom mesmo. voltando um pouco no tempo aqui, Tadeu, lá em 2013, um pouco antes de 2013, quando tu lançou a grande peça, como é que foi a decisão de publicar o processo, aquela insegurança, tipo, é o primeiro livro, como é que foi esse trabalho? Cara, foi muito imaturo, eu acho, na verdade. Foi bem. Não foi apressado, porque foi um livro que eu demorei para escrever. Mas é um livro que eu tenho um carinho enorme, porque é meu primeiro livro. Mas hoje, a hora que eu vejo ele, eu falo, eu queria ter escrito de outra forma, sabe? Porque você amadurece, né? Você, enfim, Com certeza, né? você sempre quer, quer melhorar, né? O seu último livro é sempre melhor, né? Mas a grande peça foi um livro que foi bom. Quando eu escrevi ele, a princípio era um conto. E Uhum. tinha um amigo meu que trabalhava numa editora argentina, chamava Felipe. E eu mandei para ele o primeiro conto. Ele falou, cara, esse conto é bom, me manda mais. Tal. Eu mandei uns 4 capítulos, assim, quase finalizando já o conto. Ele falou, por que você não escreve uma novela, né? Eu falei, putz, mas será, cara? Aumenta um pouquinho, escreve uma novela. Aí eu comecei a escrever e aí eu vi que eu me empolguei, assim, comecei a escrever mais e mais e mais. Aí eu falei, nossa, eu vou lançar ele. Virou um romance, então eu comecei a Aham. pensar na primeira vez na minha vida sobre publicação. Porque para mim também era uma coisa muito distante esse negócio de publicar, sabe? Eu falei, nossa, os caras que publicam são os caras muito bons, né? São os caras mais velhos. E esse livro eu escrevi muito novo, eu lancei ele em 2013, mas eu escrevi ele tinha 20 anos. Aí eu falei, Uhum. nossa, eu vou fazer essa loucura, né? Mas aí eu pensei um pouco, falei, não,
vou tentar. Aí eu finalizei o livro, dei para alguns revisores, né? Eu não sabia nada do mercado editorial, né? Quando eu lancei o livro, eu achava, nossa, agora uma editora, todas as editoras vão querer meu livro, eles vão me dar milhões de revisores e aí pronto, aí eu tô rico, né? Não pensava assim totalmente, mas eu tinha essa ideia de que a editora poderia gostar do livro e tal. Aí eu comecei a mandar o livro para as editoras sem revisão, sem nada, né? E foi um não atrás do outro. Não, 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 não. Aí eu falei, nossa, mas aí tem que revisar. Aí eu peguei, fiz o que todo mundo faz também quando começa a escrever. Não, vamos arrumar um professor de português para revisar seu livro, né? Aquela coisa bem de quem está perdido mesmo, assim. Sim. Aí eu arrumei um professor de português e ele corrigiu, tipo, o erro de português, né? Tipo, só. Aham. Aí eu falei, não, precisa de mais, tal. Aí eu comecei a conhecer escritores, né? E quando você começa, a gente que escreve, você começa a conviver com as pessoas que estão no mesmo ofício que você. Aí eu conheci uma aí do Sul, a Leila Krieger, que é escritora também. Ela era revisora na época, e eu conheci ela, eu falei, Leila, eu preciso de uma revisão. Ela falou, que revisão que você quer? Você quer uma revisão literária? Você quer uma revisão crítica? Eu nem sabia que tinha esses tipos de revisões todas. Aí eu falei, eu quero a completa, né? Aí eu gastei uma grana para ela, então, que é o Aham. trabalho dela também, pô. Sim. Aí revisou o livro, eu falei, não, agora eu tenho que publicar. Só que eu não tinha essas editoras, eu não tinha acesso, eu não sabia nem como que começava. Aí eu decidi lançar independente. Em 2013, eu já estava esse livro guardado há muito tempo, ele estava me travando, sabe? Acho que é o Borges que fala que o escritor publica o livro porque ele quer se ver livre dele, né? E eu acho que eu estava com essa sensação porque eu escrevi há mais tempo, eu escrevi há muito tempo atrás, e aí depois que fui nesse caminho, putz, eu não quero mais, eu não estou conseguindo criar mais nada, porque, tipo, tá me travando, agora virou uma ambição pessoal mesmo publicar. Aí eu Sim. decidi publicar ele de maneira independente, falei, eu vou publicar de maneira independente, e eu tive um feedback muito bom, né? Mas eu tive um feedback muito bom do público que não é tão leitor, assim, é um público, primeiro, claro que você vende para as pessoas próximas, né? Amigo, família e tal. Mas depois eu Uhum. comecei a ter uma saída desse livro. Eu peguei e fiz uma segunda reimpressão dele. Eu tinha feito 200, depois eu fiz 300. E ele vendeu tudo, né? Então, para mim, foi um primeiro Caramba, impacto bom. E que legal. depois que eu Aham. vendi esse livro, eu comecei a escrever. Aí sim, cara, aí eu me libertei e comecei a escrever Entrelaçadas, que é o meu segundo livro. E eu já tinha escrito umas outras histórias que não foram publicadas, estão guardadas. Mas aí, quando eu lancei Entrelaçadas, aí sim, eu já estava um pouquinho ambientado, né? Já tinha uns contatos com os editores e tal. Aí o Wilson da Penalux conversou comigo, falou: vamos lançar pela gente e tal. Acho que vai ser legal, o contrato é bacana e tal. Aí eu lancei com uma editora e, assim, questão de 8 meses, eles já propuseram a lançar a Grande Peça, que foi meu primeiro livro, a segunda edição. Ele Que falou, legal. vamos lançar pela gente. Então, o que tinha virado um livro independente virou a segunda edição como editora, mas aí entra naquele dilema meu, falei, porra, agora eu vou reescrever a segunda edição, vou mexer, mas aí eu optei por não mexer não, falei, foda-se, tá aí, deixa o livro do jeito que tá, e eu gosto do livro também, enfim. Não é uma E é um literatura, é uma literatura mais lírica, assim, mas eu sim. gosto. E é que, na verdade, se a gente ficar revendo, né, a gente nunca Porra, termina. velho, Aquela nunca eterna termina, revisão, velho. eterna. Putz, é um saco isso. Depois que eu lanço também, eu não quero nem ver o livro mais. Só de poesia que eu pego, porque eu de poesia, aí para ler em sarau, para ler no Instagram e tal, aí eu uso, aí eu leio ele também, mas também eu não gosto de ficar lendo, não. Nem o podcast, assim, eu não escuto, também não gravo. É que eu edito, né? Então, para eu editar, Sim. eu tenho que ouvir o podcast todo, mas fora isso, eu não ouço depois, não. Chega, eu enjoo da minha voz. Na questão da poesia, porque a gente comentou da literatura e das influências ali no início, mas a poesia, como é que chegou a poesia na tua vida, assim, cara? Cara, eu não sou poeta, eu não acho que eu seja um poeta, de fato, assim. Eu gosto de ver lirismo nas coisas. Então, meus romances Aham. têm umas pegadas líricas, têm umas frases poéticas. Mas com a internet eu montei um blog que eu gostava muito de obras de arte, assim, sabe? E eu queria é, falar um pouco das obras, mas de jeito poético. Eu montei um blog que Sim. chamava Fragmentos de uma Vírgula.
péssimo nome enorme, fragmentos de uma vírgula, tipo, porra, é coisa bem amadora mesmo. Mas foi o meu start, assim, porque eu comecei a colocar fotos de obras de arte e escrever poesias para minha sensação daquela obra, assim. E foi um negócio que foi muito legal. Eu comecei a ter muito acesso no blog, foi uma surpresa muito grande. Ah, que legal. Bem antes de Instagram, mas não, muito, Aham. muito acesso, não, mas tinha, sei lá, 600, 700 acessos por mês. Sim. Então, para mim já era muito legal, assim, era um público que estava me acompanhando. Aí eu peguei e falei, nossa, eu escrevo poesias mais curtas e algumas crônicas. Aí depois eu migrei quando o Twitter, primeiro eu comecei a escrever no Twitter, que era uma rede social que eu gostava muito, hoje ela tá me fazendo mal entrar nela, assim, tá treta o tempo todo. Aham. Nossa, um saco. E aí eu fui pro Instagram e lá no Instagram eu escrevo poesia. E eu acabei criando um público de poesia muito grande. E as pessoas Que começaram a legal. comprar meus livros achando que meus livros eram de poesia. Porque as pessoas me conheciam no Instagram escrevendo poesia. Aí falou, não, vou comprar o livro dele porque é poesia. Eu falei, nossa, eu comprei seu livro, mas é um romance, não é uma poesia. Eu falei, porra, você quer seu dinheiro de volta? Não, é legal, eu gostei, eu li, eu gostei. Aí, tipo, foda-se, né? Aí, cara, e eu fiquei nessa, velho. Eu falei, putz. Aí começou a surgir. E no Instagram, eu sou mais descompromissado, né? Eu não fico também com aquele dedos enormes mexendo nos textos. É uma coisa mais de Sim. sentimento e é uma coisa imediata, né? As pessoas entram, clicam, leem, então até não é tão popular minha poesia também. Mas a partir daí eu comecei a ter um feedback muito legal das pessoas que me seguiam e passaram a me seguir por conta do Instagram. Aí eu tava com Ah, esse que ato, massa. porra, aí eu falei, pô, eu tava com hiato depois que eu lancei Sebastião Clara, eu já tinha terminado esse livro que ia sair esse ano. E eu queria lançar ele antes, eu queria lançar ele em 2019. E eu tinha lançado o Sebastião Clara em 2017. Então, eu não queria ficar muito tempo, sabe? Se eu estou produzindo, se eu tenho material, por que não, né? E aí foi até a ideia da Jéssica. Ela falou, cara, eu falei, Jéssica, eu não vou lançar agora, eu tenho que rever meu livro, ainda tem coisa para mexer. E ela falou, ó, lança, por que você não lança de poesia? Pega umas poesias que você gosta. Aí eu lembro que eu tinha uma pasta no meu computador que eu escrevia prosa poética, sabe? E Uhum. era algumas poesias assim, umas 20 poesias em prosa, que eu gostava delas, elas eram mais líricas, ela fugia um pouco do meu estilo de poesia, que são um pouquinho mais dramáticas, um pouquinho mais tristes, assim. Aí eu Uhum. cheguei e decidi lançar um livro em prosa, assim, e a utilidade do rascunho veio muito disso, justamente para o hiato, para não ter. E a Jéssica até falou, lança um livro mais curto, então, porque eu falei, eu não tenho material para lançar um livro denso. Eu lanço um livro mais curto, mas eu tenho certeza que você vai conseguir e tal. Aí eu lancei, deu super certo, é um livro fininho, então Legal. ele é barato, é um livro que eu consigo distribuir ele nos eventos que eu faço e enfim, dou para as pessoas e muitas pessoas passaram a comprar também por conta das poesias do Instagram. Então a minha entrada poética no mundo de publicação, ela veio muito ao acaso, assim, e eu me sinto mais um romancista do que um poeta, de fato, assim, não, Uhum. eu acho que eu tenho que amadurecer muito, eu tenho que ler muita poesia ainda antes de falar, não, assim, eu sou um poeta agora, estou escrevendo poesia de fato, sabe? Mas eu tenho esse arroz com feijão para comer. Então não é uma coisa assim que Sim. está em mim, tipo, tão organicamente quanto contar história, assim. Eu tenho muito mais facilidade de escrever. Claro que é muito mais demorado se escrever um romance, ele é um ano e meio de escrita. Mas a poesia eu deixo para os poetas de verdade, que eu gosto de ler, e para as poetas também. Eu já Essa vou turma. voltar pra questão ali do podcast, mas finalizando essa do livro, tens alguma rotina de escrita? Uma rotina que se policia, assim, pra É, manter? eu tenho muita dificuldade de quando eu estou criando a história, quando eu estou criando a história, que eu faço os laboratórios, eu não tenho muita rotina não, né. Por Uhum. exemplo, esse último livro que é sobre um porteiro e sobre ele é um ex-palhaço de circo, então eu estava com muito medo de entrar num clichê literário. Porra, você vai escrever de um Sei. porteiro idoso e ex-palhaço, o palhaço já é um clichê por si só. Mas eu não quis não contar a história dele, sabe. Então eu fiz um laboratório muito intenso, assim, eu fiquei uns 6 meses, eh, vendo documentários, vendo filmes, assistindo circos na internet, ouvindo entrevista de donos de circos, circos que faliram, circos que deram certo.
Ah, e que passei a massa, cara. conversar mais com os porteiros. Então, tipo, eu falei, pô, esse período não tem rotina para mim, sabe? Esse período que eu tô Aham. criando a história. Mas depois que a história tá criada na minha cabeça, assim, que eu pensei nela, na estrutura dela, na forma de narrar, na técnica, eu falei, ah, agora foda-se, agora é trabalho de peão, cara. Aí é Aham. sentar a bunda na cadeira e escrever mesmo. Não adianta falar que você vai escrever só quando vir uma luz em você, que agora eu tô inspirado para escrever. Depois que você criou a história, aí você vai atrás do conteúdo, cara. Aí é o conteúdo que você tem. Eu tento não ficar lendo muitas coisas assim para não, claro que eu tenho os escritores que me influenciam, né? Mas Aham. eu tento não ficar lendo muita coisa. Então, a minha rotina de escrita é noturna, né? Porque no escritório eu trabalho, eu fico completamente ligado no mundo jurídico. Sim. E a edição do programa Rabiscos também me toma um tempo. Então eu tento É. escrever à noite, eu durmo pouco, então não é uma coisa que me sufoca não, sabe. Eu consigo fazer, assim, a minha rotina ela é basicamente 2, 3 horas, 4 horas, quando eu estou em produção, assim, não tem muita pressão, Uhum. sabe. Tento não ter pressão também. Cara, que Escrever com bacana. pressão é um saco, né. É, é, quebra, Saco né. Mas total, velho. voltando pro podcast, podcasts literários eles são claro, hoje em dia já tem mais, mas é algo bem específico que é um público bem mais nichado. Pelo menos eu sinto isso, porque como eu tenho 2 quadros diferentes, a entrevista e o literário, até agora teve ali rapidamente o Rasgando Portfólio, mas que é um quadro bem à parte, mas os fixos nossos, eu percebo que a audiência é bem distinta. A usina literária tem um público que é menor, mas é mais fiel, enquanto as entrevistas têm um público bem diferente. E como é que tu vê esse cenário atual de podcast literários? Tu é um entusiasta? Tu acha que tem que ter mais? Cara, isso você falou tudo agora. O público de entrevista, ele é muito pela entrevista, então, eventualmente, o público de variedades, né. Eu vejo um cara, às vezes ele não está nem ligado ao podcast em si, mas, nossa, vai um cara que eu gosto, vou lá clico, né. Ou, sei lá, gosto desses portais de fofoca, tem uma fofoca aqui, vou lá Sim, clico e tal. O nosso público, ele é menor, fato, né, o brasileiro, né, chato ficar falando isso, mas, tipo, as pessoas não leem tanto, não é um mercado, ainda mais no mundo hoje, né, que as pessoas têm cliques rapidamente na sua mão, você faz o que você quiser, a hora que você quiser. Então, eu acho que tudo que estimula isso, tudo que você consegue mostrar e acrescentar à literatura é muito válido. Claro que a fidelização acaba sendo maior, né, por ser nichado, né. Quando você vai montar um podcast sobre filmes do Bergman, né, por exemplo, você vai ter um público muito pequeno, mas aquele público sabe muito do que está falando. Então a gente tem um público exigente também. Né, não é, nosso público é assim, um público muito antenado. Quando a gente recebe crítica, a gente recebe, sei lá, a gente falou mal do livro do Rubem Fonseca, Carne Crua, falou mal da capa do livro, só da capa, a gente não tinha sim, lido. Nossa, recebeu mensagem, pô, o cara é gênio, pô, o cara é gênio, eu também acho. Mas é isso, então é um público que está muito antenado, né? É um público que sabe muito, né? O leitor é muito chato, né? O leitor ele é exigente também. E sim. quanto mais você lê, mais exigente você vai ficando. Então eu sou super entusiasta. Aliás, eu sou super entusiasta da arte, porque a arte não precisa de concorrência. Não é assim, eu vou ouvir um podcast e não vou ouvir o outro. Pelo contrário, quanto Ele é mais podcast de complementar, né? literatura tiver, melhor, porque as pessoas podem ouvir mais podcast de literatura. Igual eu acho uma bobagem quando o escritor fica enciumado com outro, tipo, só porque eu lancei um livro, fulano vai lançar um livro, ou fica com essa. Fala, velho, ele vai ler seu livro em 5 dias. E ele não vai ler mais nada na vida dele, ele precisa de outros livros. Ele precisa conhecer outras pessoas, cara. Ele precisa, então, que tenha muitas pessoas escrevendo. E hoje a gente tem um fenômeno que graças à possibilidade das pessoas poderem publicar muito mais fáceis, né? Muito mais fácil. Inclusive publicar e-book de meia hora, assim, você está na Amazon, né, em e-book. A gente tem um fenômeno que tem a maioria dos leitores hoje são escritores, né? A gente não pode esquecer disso. Não é a maioria, mas grande parte das pessoas que escreve hoje são os nossos leitores também.
Então a gente acaba trocando muito. Hoje quando eu lanço livro, eu troco, sei lá, 20 livros com 20 escritores que são amigos meus. Aham. Ô, Tadeu, você tá lançando um livro, vamos trocar, porra, me manda aí que eu te mando o meu. Beleza, eu troco pra caralho. Eu, né, não é, apesar de ganhar dinheiro também vendendo livro, mas não é a minha renda principal, não é uma coisa que vai me Sim. enriquecer, assim, sabe? Então eu sou super entusiasta. Às vezes eu abri agora na quarentena o meu livro de poesia, no começo da pandemia, eu deixei ele aberto um tempo para download gratuito, assim. E Aham. eu sei lá, tive 700 downloads em uma semana, assim, uma coisa. Caramba. Tipo, muita gente Aham. pegou meu livro para ler. Eu tinha certeza que é um público que não ia comprar meu livro. Não, eu não ia vender esses 700 livros. Mas como eu Uhum. abri gratuitamente, as pessoas leram, falaram, eu estou em casa, estou fazendo menos e eu quero ler. Porque a literatura, ela tem um ritmo muito lento, né? E ela contrapõe muito o ato de você ouvir um podcast, de você assistir uma Netflix. Hoje você com o controle na mão, você vai da Amazon Prime para o Netflix, para o YouTube em 3 cliques. E a literatura, ela pressupõe uma paciência, ela gira o mundo mais devagar. Porque você pegar um livro, você tem que parar, você tem que desconectar do mundo, né? Você tem que desligar seu celular, tem que desligar sua televisão, ficar longe do seu celular. Eventualmente uma música, tudo bem, ainda tem gente que consegue ler escutando música. E você tem que parar e caminhar uma história muito devagar. Enquanto as séries de 20 minutos te contam uma história fantástica, megalomaníaca, o livro te demora 2, 3 horas que você está lendo ele, para você ler um terço dele, e um ritmo muito mais devagar. Então, o mundo, ele pede muita pressa, e a literatura pede muita calma. Eu costumo falar Uhum. isso. Então, quando você tem um boom de podcasts literários que estimulam isso, né, ou pessoas que falando sobre literatura que estimulam isso, você tende a ter uma sociedade mais serena, uma sociedade menos acelerada, né? Porque a Uhum. literatura pressupõe tranquilidade, coisas, apesar de ter livros que não são tranquilos, tumultuados, guerras, enfim, você escreve ficção científica, você sabe o que eu estou falando. Mas você entender aquele parágrafo que ficou confuso, você voltar e você aprimorando a sua leitura, você aprimorando a sua empatia pelo outro, você aprimorando o seu ritmo humano de um jeito diferente, você passa a ser uma pessoa melhor, na minha opinião, sabe? Quisera eu que os nossos políticos, que os nossos juízes lessem mais literatura, lessem mais poesia, né? Quem nos Quisera dera. eu que as pessoas que têm poder de mando pudessem ir mais em saraus, ver pessoas falarem poesia, por que não, né? Por que a gente acha isso tão fantasmagórico no mundo, enquanto você tem as séries, elas estão reduzidas, as séries estão, porra, tem muita informação o tempo todo. E a literatura é contramão, né, cara? A literatura, ela é sarjeta, ela é moradora de rua também. A literatura não está mais em voga. As pessoas têm. Então, tá difícil você conquistar o leitor hoje. Para você conquistar o leitor hoje, Bastante. você tem que suar pra caralho, cara, porque você tem que ser um cara bom para vender, você tem um cara que tem que despertar interesse da pessoa. O Rafael Montes, que é um exemplo bom de suspense, um puto escritor mesmo, que entrou aí como roteirista, lançou Bom Dia Verônica, tá fazendo muito sucesso. Cara, ele conseguiu um caminho muito difícil, que é Aham. transitar nas duas vias, né? Entrar numa série de TV grande, enorme, né? Netflix, e ao mesmo tempo ter um contato literário. Então, a gente mata um leão por dia com a literatura. Não é fácil você ter essa conversa com uma molecada hoje, com o pessoal que está muito antenado em jogos, está antenado em promoções, está antenado em outros valores também, valores que pressupõem outro tipo de ação, né? Você fazer outras coisas é punk, velho, é punk. Então eu sou super entusiasta pra caralho de tudo isso, pra caralho mesmo. Hum. Então a gente está nos minutos finais aqui. Até, Nossa, daria para acabando já. fazer só essa nossa última, pergunta ali, já dava para fazer só um podcast só disso, né, a questão do entusiasmo Total. da até entra naquele assunto dos quadrinhos, como a venda de quadrinhos anda diminuindo monstruosamente, uma forma Verdade, velho, gigantesca, verdade. mas é aquilo, para o consumidor que vai comprar atual, né, porque quem está comprando é quem já lia muito antigamente, o consumidor atual. Como é que vai cativar se ele pode ir no cinema e ver o filme colorido, É muitos verdade, velho. elementos, 2 horas ali, tá ali. Pô, vou ler um negócio. Então tá cada vez mais difícil conseguir cativar esse público, é um fato, É é um um fato. desafio, né, cara, um puta desafio pra gente. Mas eu sigo esperançoso, cara, eu acho que
essas trocas hoje com os escritores, antigamente era loucura. Você fala, antes da internet, era loucura você falar que você conseguia acabar de ler um livro e mandar um direct para o escritor e dando um feedback, que muitas vezes vai te responder, porque o escritor gosta de feedbacks também, ele gosta de saber o que a pessoa achou do livro. Sim. Então, é muito fácil hoje, raros escritores que eu sei da importância que é para o escritor ter um feedback, raros que eu procuro, que eu mando uma mensagem e tal, não me retornam. E imagina você pensar Sim. isso lá atrás, é impossível, cara, é impossível. Porque, nossa, é muito importante. A maioria das pessoas não dão feedback. A gente que escreve, a gente quer ver, cara, o que você achou do meu livro, pelo amor de Deus. Vamos Precisa conversar saber sobre isso. o que melhorar, o que tu sentiu aqui. É, isso. É foda, velho, é Exato. foda. Mas é isso, cara, a gente quer saber, sem dúvida nenhuma. Tadeu, tem um comentário aqui da Mandy Ribeiro. Vocês acham que lançar um filme série baseado em um livro estimula o público a comprar o livro também? Cara, eu acho que sim, eu acho que estimula sim. Apesar de ser linguagem diferente, eu quando eu vou assistir uma adaptação, eu mudo a chavinha no cérebro aqui, total. Eu falo, não, Hum, eu tô assistindo um filme e eu vou assistir, eu vou ler o livro, duas coisas diferentes. Mas eu acho que estimula sim, eu acho que prova viva disso são os grandes fenômenos da literatura que viraram filme, Harry Potter, né, agora o 50 Tons de Cinza, que, né, apesar de pessoas que criticam, mas é um fenômeno, tanto literário quanto de filme. E você tem uma resposta mais jovem, né, vamos dizer assim, as pessoas têm interesse, porque a literatura não está parando, o livro estão vendendo, as pessoas estão comprando livros, as pessoas estão aí consumindo também. A gente não pode esquecer que o Brasil é um mercado enorme. Eu acho que estimula sim. O que você acha, Pedro? com certeza, eu tenho muito. O foco ali, por exemplo, do Zine é sempre trazer uma curiosidade sobre o livro. A gente não faz resenha, né? Então, e essa curiosidade. E quando é uma adaptação, enriquece ainda mais, porque gera uma curiosidade. Assim como se você sabe que que o filme é uma adaptação de um livro, você já fica interessado. Caramba, pô, vou conferir esse livro aí, para ver quais são as diferenças, o que o filme conseguiu representar, o que da obra original ele trouxe, enquanto quando a gente não sabe e descobre, tipo, às vezes tem um filme que tu gosta há muitos anos, depois que tu vai descobrir que é a adaptação de um livro, e Pois já gera o é, isso é interesse. verdade. Então, estimula bastante, na minha Isso opinião. acontece muito mesmo. Claro que tem Aham. algumas catástrofes, mas tem aquele Quarto de Jack que eu assisti. O livro é muito bom, cara. O livro é muito bom. O filme eu já Sim. achei médio. Agora tem um muito ruim, cara. O livro é muito bom, mas o filme é muito ruim, que é o Pintacilgo, da Dana Tartt. O livro é excelente, cara. O livro eu gostei pra caralho, mas o filme ficou muito ruim. Então eu acho legal ter essas trocas também, a gente poder falar o que ficou bom, o que ficou ruim. Por exemplo, do Chuck Palahniuk, O Clube da Luta, um puta filme, um puta livro. Então, tipo, eu Sim. acho que eu gosto de discutir isso também. O que é melhor, filme ou livro? Tem gente que acha ruim discutir isso, mas eu acho bom. Acho que tudo que provoca discussão artística, literária, tá valendo e é massa pra caralho. O Blade Runner, que é um filme que eu tenho um Blade carinho Runner, gigantesco, porra, vai do ver K. Dick, o livro é pois é. extremamente diferente, é uma outra pegada, É um livro mas difícil, né, cara, de parece ler. É um livro. sim, e ao mesmo tempo você não sente que é um filme que, meu Deus, os caras fizeram totalmente diferente, não, parece que uma complementa a outra, sabe. Então é tudo da forma que se faz, né. Eu também acho. Eu acho que Ah, a gente tem que alimentar isso, não diminuir ó, isso. a Mandy Ribeiro mandou Clube da Luta coração. Total, sou Espero que a gente fãzaço. Aliás, eu sou fã tenha do Chuck. conseguido Quem não responder. conhece o Chuck Palahniuk, vai aí ler que vale a pena. É um ótimo escritor. Gente, estamos chegando ao fim. Tadeu, manda suas redes Valeu, cara. sociais, fala onde que o pessoal pode te encontrar, como te acha, conhece o teu trabalho. Faz o teu jabá aí. Pedro, obrigado, cara. Prazer, viu? Conversar com você, falar sobre literatura para mim é sempre bom. Sou muito feliz. Obrigado mesmo pelo espaço, pelo convite, Gabriel aí pelo convite. Podcasters Unidos aí, adorei a ideia, fantástico. Eu estou na rede social, é Tadeu F. Rodrigues, F de Francisco, Tadeu F. Rodrigues, e também no podcast Rabiscos, @podcast Rabiscos. No meu pessoal, eu publico mais os meus textos, e no podcast Rabiscos a gente está com uma ocupação muito legal lá de 2 anos, e toda terça-feira tem um episódio novo, conhecer o pessoal para conhecer o podcast aí, beleza? E obrigado, cara, mais uma vez. E vou ouvir seu podcast. Eu, por favor. Vamos Brigadão, foi um trocando. Tem que ir prazer. lá no Foi um Rabiscos agora. prazer.
Aí, você tem que participar do Pêssego Entrevista, cara. Tem Show. muita coisa ainda pra gente falar. Vamos lá, a hora que você Bri- quiser. Brigadão pela Valeu. participação, Tadeu. Fiquei Para feliz, quem cara. também quer, Abração, viu? quem quer conhecer o Pêssego, procura nas redes sociais, @Pêssego Podcasts. Eu tô como Goncalves Pedro _, só procurar lá que tem diversos conteúdos. Para finalizar, lembrando novamente do nosso apoiador, Orelo Áudio. Orelo é a primeira plataforma que remunera os podcasts por stream 100% brasileiro, então confere lá, porque tem cupom de desconto de um mês grátis, cara, um mês grátis para você curtir diversos podcasts e quem sabe apoiar o seu podcast favorito. E depois é R$ 6,90, um valor muito bacana para continuar aproveitando todo o conteúdo disponível. Quem quiser saber as redes sociais do Podcasters Unidos, procura Instagram, Facebook, enfim, todas as redes, está lá, Podcasters Unidos, para trabalhar, conferir o trabalho incrível desse pessoal, trazendo diversos produtores de conteúdo aí, fazendo esse network e nesse evento essa semana que está boa demais. Beleza? Agora vamos para a próxima live, que é sobre música. Qual música de 2020 é o tema da próxima live? Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço, um beijo e até mais. Beijo, tchau.